depende do nível de ansiedade, né? Ela pode, até um determinado ponto, ela é natural, e quando ela começa a comprometer outros fatores, aí eu acho que ela já pode ser considerada uma doença. Como outros sentimentos também. Exatamente. E quando a gente fala aí, né, o nível de ansiedade, como assim todo mundo tem ansiedade, como eu tenho? Então, olha só, o Brasil, só para vocês terem ideia, está em primeiro lugar no mundo. E outra, a cada 3 pessoas, uma já teve ou vai ter. Saiu já, né, novas pesquisas aí nos Estados Unidos, a cada 2 pessoas. Olha para o seu colega aí do lado. Um dos dois, e agora? Qual dos dois vocês acham que vão ter? Ou já tem? Entendeu? Está chegando a esse nível. Então, nós somos, só quase 19 milhões de brasileiros com esse índice. Então, isso representa 9% da população. A média mundial é 3,6, 3 vezes maior do que aí na comparação mundial. Então, olha o nível que nós já estamos. Então, é uma preocupação muito grande. Então, como eu falei, a ansiedade, ela é o quê? Ela é um estado normal do nosso organismo. Eu tenho certeza que todos, ou agora, nesse momento, ou assim que entrou na sala, já preocupou com o horário que ia finalizar aqui, a hora que eu ia embora, o que eu tenho programado depois, e isso se não já programou o dia de amanhã. Só na hora que está aqui na sala. Então, o que é isso? A gente vive aí nesse sistema, né, que eu falo pensamento acelerado. A gente nunca vive um momento. Nós estamos sempre preocupados com o seguinte, com depois, o que eu vou fazer daqui meia hora, o que eu vou fazer daqui 2 horas, daqui o ano que vem. E essa é uma preocupação muito grande quando a gente se volta para a segurança. Porque as pessoas não estão focadas no que elas estão fazendo. Muitas atividades nossas acabam entrando no automático. Muita coisa que a gente faz é querer automatizar no nosso cérebro. Então, com isso, eu estou fazendo uma coisa e já pensando em outra. E se prestarmos atenção, né, Fernanda, todas as análises de acidente que a gente vai fazer, se você for analisar a fundo, a pessoa não estava focada no que ela estava fazendo. Mas a pessoa está no trabalho, ou seja, na atividade em casa, ela já está pensando, quando que vai acabar? Agora, finalizou o ano e o Natal que eu estava esperando, que eu achava que eu ia viajar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Então, isso está aumentando cada vez mais. Por isso que é muito provável que a gente vá, né, chegar a esse ponto aí de 2 por 1. Ter ansiedade é normal, a gente tem que ter, porque ela até nos protege de um perigo. Algo que vai acontecer, então se eu já, né, tenho esse alerta, eu vou estar evitando um acidente, eu vou estar evitando um risco maior. Então, a gente tem que ter. Só que o que acontece? Que ele falou ali, esse nível acelerado. Então, quer dizer, se eu estou ali sujeitando o meu corpo, toda hora eu estou ansioso, toda hora eu estou preocupado, toda hora eu estou... O que acontece? Né? O nosso corpo, a cada vez que eu levo esse pensamento ao extremo, ele vai gerar e ele vai mandar, né, que é, no caso, os hormônios que a gente tem, que é a adrenalina e o cortisol. Então, se o meu corpo, ele começa a receber isso a todo momento, vai chegar uma hora que eu vou ter essa patologia. E muitos, como que vão demonstrar? Através ou de uma tristeza, que aí é o caso já da depressão, vem a melancolia. Outros causam a fobia. Quantas pessoas que vocês não conhecem aí, que hoje, né, tomam antidepressivos e outros remédios bem mais aí acentuados, devido ao quê? Tem medo de sair na rua, tem medo de trânsito, outros têm medo de dirigir, tem medo de elevador, tem medo de uma barata. Então, como que isso causa? Então, esse estresse que o nosso corpo vai sempre recebendo, ele passa a entender dessa maneira. Então, eu passo a ter uma patologia. E ela, né, em alguns casos também, onde a pessoa já vai direto ao surto psicótico e outros. Então, onde que está, né, esse limite aí? Então, vamos nos observar. Estamos sempre ansiosos, né? Então, alguns sintomas aí, alguns, tá, gente? Porque, como vocês viram no slide anterior, não tem uma causa específica, né? Assim, fulano está ansioso por causa disso, ou por causa daquilo. Ainda não conseguiram descobrir isso. Então, a gente vê alguns dos sintomas físicos e psíquicos. Então, aí, quem é que não vivenciou um desses sintomas? E às vezes a pessoa está com uma gastrite, ela pega e vai de um
lives aqui dentro da empresa. Mas o que vocês mais viram aí na internet, nos jornais? Qual a área da saúde que eles estão mais preocupados além da vacina Covid? Qual é o próximo? Entendeu? É o mental. Por quê? Surge o medo, a insônia, essa ansiedade aumenta, vai pegar, meu filho está, alguém da família está, foi para o médico e agora vai internar, está na UTI, e aí vão as preocupações. Então eu estou toda hora vivenciando isso, o meu corpo chega uma hora, ele vai, né, dar ali o resultado. Então, ó, a gastrite, a dor de cabeça, e vai, as doenças, né, psicossomáticas, o câncer, diabetes. Então, o que eu costumo dizer, né, para os meus clientes? Que se não é algo que você nasceu com ele, foi você que colocou. Então foi você que colocou. E uma coisa que é muito interessante, se fui eu que coloquei, eu mesmo tenho a capacidade, então, de remover. Então a decisão é de quê? Minha. Então sou eu que decido. Eu vou vivenciar, eu vou estar o tempo inteiro nesse acelerado, nesse pensamento aí que só pensando o quê? Negativo. E o nosso cérebro, ele é treinado para isso, para nos levar sempre para o lado negativo. Porque ele quer sempre nos defender. Então ele está sempre nos mostrando o lado pior da coisa. E a gente vai lá e acredita. Então a qualquer momento nós podemos mudar isso, nós podemos transformar esse quadro. Então a gente está falando aqui, né, do mundo corporativo. É a doença, como eu coloquei lá no início, né, do século, não é nem da década, eu acho que vai até o restante do milênio ainda, algo que a gente vai estar preocupando muito. Hoje estamos sobrecarregados, você tem metas, né? Geralmente as metas é sempre o dobro do que você tem a capacidade. Então, se a empresa não preocupar com o humano, que é o que a gente está sempre falando aqui, então a gente vai ter o quê? Esses índices aí, ó, 90% né, dos brasileiros no mercado de trabalho tem ou teve qualquer, né, doença voltada para a ansiedade. E aí metade já está diagnosticado como uma doença já, como, né, a depressão, que aí está liderando esse ranking. Acho que todos aqui conhecem alguém hoje que está tratando, né, da depressão. E nós poderemos ser os próximos a estar vivenciando isso. Então a empresa que preocupa, né, com isso, já é aí um passo à frente. O maior índice hoje está entre as mulheres. E aí, nós estamos aqui na mentoria, mas vocês têm as esposas em casa. Quem é aí que vai falar que a Dona Maria é calminha, tranquila? Quem manda em casa hoje? É a mulher? Você está vendo eu? Eu acho que a maioria aqui concorda com isso. E por que vocês acham que é a mulher que manda em casa hoje? Eu entro dentro de casa quando ela manda, eu saio quando ela deixa. Essa foi boa. Ó, isso aí é o erro das mulheres, tá? Quando veio essa questão de igualdade, e aí houve, né, até culturalmente, já veio os homens, né? Com essa ideia que a mulher que cuida de casa, está mudando bastante. Mas nós ainda estamos com a grande maioria, o que aconteceu, né, com as mulheres? Até as que sentam na minha frente, que vêm reclamar do marido, eu tenho que virar para ela e falar, ele não tem culpa de nada. O culpado é você. Oi? Pode gravar falando. Grava! Eu Só faço. rápido, meu Isso. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que acontece? Por que elas, né, as mulheres estão erradas nesse quesito? Nós não somos Mulher Maravilha. Não damos conta de tudo. E com isso, o homem que buscava o sustento. Até então, tudo bem, estava dividida a tarefa. A mulher cuidava de tudo na casa, mas o homem ia buscar o sustento. E hoje a mulher, além de buscar o sustento, né, ela vira a Mulher Maravilha mesmo. E ainda ela é cobrada em resultado, né, Fernanda? Sabe muito bem, vivencia isso na pele. A mulher tem que estar sempre bonita, ela tem que estar no mercado de trabalho, ela tem que competir o salário com os homens. Além de tudo isso, igual eu falei, dentro de casa, ela assume toda a responsabilidade da casa, cuida do marido, do filho, marca o médico, marca a escola, a reunião da escola e vai. Só que aí, quando une, né, ali o casal, o que é? A gente tem que esquecer essa questão de sexo. Porque é masculino ou porque é o sexo feminino. Eu
gosto de ver, de olhar para todas as pessoas como ser humano. Então, quando eu falo humano, dentro de uma empresa, eu não tenho que tratar uma mulher diferente do que tratar um homem ou vice-versa. Então, tudo isso que a gente faz hoje está errado. Foram coisas que nós fomos criando, nós fomos escutando, nós fomos seguindo o modelo dos nossos pais, o modelo da sociedade, é o que está nos pedindo. Só que nós temos que estar antenados, as coisas estão mudando. A gente está vendo aí cada dia mais estudos, mais relatos. E uma coisa que fica aqui o conselho para os homens: leva a discussão para dentro de casa, igualar isso daí. Se o homem lavar roupa, se o homem cuidar da criança, não está deixando de ser homem. E a mulher, por que ela coloca a calça, ela vem trabalhar dentro de uma indústria, vai levar o sustento para casa? Ela não vai deixar ali o lado feminino, delicado dela, não precisa. Então, o que aconteceu com as mulheres? Elas foram assumindo, e isso está acontecendo, estragando até, vários relacionamentos. Porque no início, parece até bonito, legal, e daí o que eu escuto, não só eu escuto, mas acompanho também vários casos, e quem tem aqui, eu converso com muitas mulheres, amigas, e as meninas também, vocês devem também ser escutados. Meu marido não me ajuda, meu marido não faz nada, meu marido isso, meu marido aquilo, vem as reclamações. E aí, se você chega em casa, vocês escutam. E aí, eu tenho que virar para elas e falar: olha, infelizmente, como eu falei, você está errada, por quê? Quando começou o casamento, o relacionamento que seja, o que a mulher fez? Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. E aí, ela até vira as costas para o marido do casamento, porque ninguém dá conta de tudo. Para ninguém é super-homem, é Mulher Maravilha. Então, é isso que a gente tem que ter consciência. Tem que dividir tarefa mesmo. Não tem essa questão do azul. Vamos acabar com azul e rosa. Vamos acabar com feminino ou masculino. Se está todo mundo enfrentando agora o mesmo problema, tanto financeiro quanto aí psicológico, então se a gente deixar um pouco de lado essa questão machismo ou feminismo, vai nos ajudar muito. Então por que afeta mais as mulheres? Porque a mulher, ela está no trabalho, ela está pensando no almoço, na janta, no filho, no marido, no médico que não marcou, da criança que não foi na escola, é a nota do filho que não fechou, é o marido que não recebeu todo o pagamento. Que cérebro, que organismo, que corpo que vai aguentar isso? Então hoje o índice é muito alto entre as mulheres devido a essa sobrecarga. E quando eu perguntei aqui, quem manda em casa? Então o que era o correto? Sempre está ali, os dois, vamos decidir, são raros casais hoje. E por isso que muitos relacionamentos são, que a gente está ouvindo a frase aí, o casamento falido. Porque não tem, às vezes, essa comunhão, esse entendimento de igualdade. Se você está trabalhando aqui na empresa, se você está bem, está com as contas em dia, eu estou feliz, a empresa, aqui eu vejo que acho que ninguém tem esse problema, porque é tudo organizadinho, parece tudo bonito, então está todo mundo feliz aqui de trabalhar. E é tão gostoso, o seu despertador ali, disparou, você já levanta, se prepara e vem para o trabalho feliz. Quando você tem que ficar colocando na soneca, pensando duas vezes em trocar de roupa, em pegar o caminho do trabalho, começa já a refletir sobre isso. Aquele ambiente já não está te fazendo bem. Então vamos refletir isso, tá, gente? Porque uma empresa saudável é aquela que está preocupada com o bem-estar. Pelo que eu vi aqui hoje, não só FMDC, que eu sei, como eu já trabalhei, eu sei que tem essa preocupação. A intenção da empresa é maravilhosa, perfeita. A política, tudo dela é exatamente o que é apresentado aqui, é o que a técnica de segurança fala, o que a coordenadora fala. Infelizmente, até chegar ao colaborador, ela passa por pessoas. O que é isso? O dono tem essa ótima ideia, ou que seja ali os que estão acima, aí vai passar por um gerente, um coordenador, um líder, um supervisor. Quando chega no colaborador, que é a peça principal é quem está aqui executando, para a empresa funcionar hoje, quem tem que fornecer são vocês, por isso essa preocupação que a gente tem que ter com o humano. Então o que acontece? Quando chega em vocês, já chega totalmente diferente às vezes. Porque o próprio supervisor, o próprio líder, o próprio coordenador, você que é coordenador, o próprio coordenador, ele não inseriu isso nele. Ele não tem isso dentro dele. Então fica difícil transmitir, fica difícil chegar no resultado que a empresa quer.
Então, por isso fica muito difícil essa briga da FMDC, nessa luta, vamos dizer assim, de sempre estar trazendo bem-estar, de estar tentando mostrar para vocês a intenção inicial e o resultado que a empresa pretende, promete, beneficia, é o melhor dos mundos. Infelizmente, nós seres humanos também no meio. Então a gente vê aí, como eu falei, nesse ano agora, foi bastante discutida essa questão de saúde mental. Então os governadores, né, os líderes aí da OMS estão o quê? Até de certa forma pressionando mesmo, né, os países a olhar mais para esse lado, a investir mais nisso. E o Brasil, por mais que ainda não esteja no nível que a gente gostaria, mas já tem bastante unidades que nos oferecem esse recurso. Então tem como, né, até gratuitamente, não precisa estar procurando um profissional de repente para pagar, que ainda hoje, né, para muitos, cuidar da saúde acha caro. Então a minha saúde, quando é para eu ir no psicólogo, principalmente saúde mental, ele prefere comprar um remédio tarja preta que às vezes prejudica a saúde, do que realmente ir lá com um profissional que entende da mente, que entende o que eu estou sentindo, que está passando dentro de mim. Então hoje nós já temos aí, e eu trouxe essa foto porque hoje quando você vai lá no site, se você tiver com dúvida onde encontrar um centro mais próximo, graças à tecnologia isso aí facilita. De repente muda de cidade, né? O coordenador está em outra cidade, às vezes precisar de algum desses centros de saúde, hoje está bem mais fácil. Então assim, como que a gente vai prevenir tudo isso? Tá, eu sei, eu sou ansioso e eu já tive todos esses sintomas, mas como que eu posso não ficar dependente de um tratamento psicológico, não ficar dependente de um remédio para sempre? Por coisas assim, como a gente está aqui, né, falando hoje, eu indo justamente por isso, para prevenção. A gente prevenir acidente e sim, eu estou cuidando da minha saúde mental, vocês não têm noção do resultado que isso gera para uma empresa, para uma equipe, para a sua família, para a sua sociedade em geral. Então, se todos nós estivéssemos prevenindo, então tem umas, né, uns métodos bem simples. O exercício diário. Às vezes a pessoa acha que ela tem que pagar uma academia cara. E não, você pode correr na rua, de preferência ao ar livre, contato com a natureza, porque isso facilita, isso nos relaxa, isso nos traz um bem-estar. Quando fala também aí, né, da técnica do relaxamento, você falou que teve aqui, né, uma palestra com isso, a técnica do relaxamento. Gente, já está, essa técnica, ela é milenar e as pessoas ainda não entendem. Acha que fica lá, que é isso que é meditar. Não é. Então, assim, a meditação, o relaxamento, e se ele for associado, igual ali a religiosidade, quem tem aí a sua fé, o resultado é muito melhor, é muito maior. E quando a gente fala de terapia, eu até coloquei ali a foto de um homem. Por quê? Porque a maioria é homem. Qual de vocês aqui já passaram por uma terapia? Eu até fiquei nessa empresa quando eu comecei, que não tem muito tempo que eu comecei os meus atendimentos, e hoje eu sou metade homem e metade mulher. Então, assim, os homens estão confiando em mim, pelo menos. Então, isso é muito bom, porque os homens sempre o índice maior de mulher, de repente, por quê? Porque as mulheres vão procurar, as mulheres vão registrar isso. Eu não estou bem, já deu o meu ápice aqui, eu vou procurar um médico, eu vou procurar uma causa. Às vezes ela chega com a gastrite, como eu falei, né, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e o médico já fala para ela, isso é psicológico. E a mulher vai atrás de um terapeuta. Só que os homens têm o receio. E ainda tem um outro mito, né, uma coisa aí que, infelizmente, ainda está inserido em muitos. Que quem faz terapia é quem está doente. Quem faz terapia é quem está louco. Quem faz terapia é quem já está, né, na depressão profunda. Aí está o erro. Se eu não quero entrar na depressão profunda, se eu não quero ter esses picos de ansiedade, se eu não quero ter uma gastrite que vai virar uma úlcera, ou enfim, né, um câncer, e se formos analisar todas elas, são todos causados por emoções, perdas. Então, quer dizer, o câncer de mama aqui, né, hoje é mais divulgado, como vocês falaram aqui. As mulheres, porque vai analisar a vida delas, tem um filho que faleceu, é uma separação. Então, para você ver, é tudo emocional, não é hereditário,
sobre genética. Então, assim, tira da cabeça que seu pai teve câncer de próstata e você vai ter câncer de próstata. Tira da cabeça. Tá fora aí, né? Então, assim, cientificamente isso já está se comprovando que o quê? Eu já gravo isso na minha mente. Então, é isso que a gente tem que começar a entender sobre a nossa mente. E os homens, eu gostaria, né, que depois de hoje, pensasse um pouquinho mais sobre si mesmo nesse sentido. E até respeitar também a questão da mulher que chega, né, falando, você falou, deixa eu analisar aqui, porque de repente ela já está até, né, nesse estágio, já passando por uma depressão, ou passando por um outro estágio aí que vai causar uma patologia maior, soma de emoções e outros. Então, todas as doenças que hoje a gente vê nomeadas, se vocês for procurar a causa, como eu falei lá no início, é toda psicológica. Raramente tem um caso ou outro que é genético, mas essas que a gente está acostumado no dia a dia são coisas da nossa cabeça, vamos dizer assim, fica mais fácil ainda entendimento. Eu trouxe aqui um teste, até comentei com a Fabrícia, né, quem gosta mais desses testes são as mulheres, como eu já falei, elas estão mais preocupadas. Eu não vou poder procurar um médico agora, eu vou na internet, vou procurar ver se eu tenho mesmo isso que eu estou sentindo, se encaixa nesses resultados. Então nós temos aí 10 fatores, né? Dá uma lida e vê se vocês se encaixam aí em quais deles. Já vai anotando quantos que vocês se encaixam, que depois nós teremos o resultado. Então, vai somando. já vem o resultado. E aí, todo mundo já escolheu aí seu? Tem aí todas as alternativas. Olha aí todas as alternativas. Então, vamos lá, quantas se encaixaram? Quem se encaixou até 3, beleza, né? O que eu falei. Está dentro aí do normal. Passou de 3, já começa a pensar no assunto, gente. Dá pra... Eu falei a 4 e a 7 não mandou ali, 4 e 7. Tá entendendo? Então, quer dizer, se a pessoa já tiver mais, né, ali de 8, ela já tem alguns sintomas, já está na depressão, ela já está numa gastrite, já está numa úlcera, já está numa diabetes. Então, é isso, gente. Essa tem que ser a nossa preocupação. Agora, você tem horário? Eu trouxe meu cartão, gente, e assim, né, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje é isso, né? Vamos ficar menos ansiosos, vamos controlar mais esse macaquinho louco, né? Que a gente fica aqui, alguns até falam, tem o diabinho e o anjinho, né? E fica mesmo. Então vamos assim, ó, serenar, respirar melhor, pensar, refletir naquilo que está pensando naquele momento. Como eu disse, né? Você pode passar a observar agora. Sempre que você tem aí um pensamento, uma ideia nova, você está focado naquela ideia nova, de repente vem 10 pensamentos negativos no resultado dessa ideia. Foi alguém que falou para você? Alguém veio e falou que aquilo não ia dar certo? Não, foi você que viu. Então, olha como que está tudo dentro da gente. Tanto é que o nosso cérebro, né, hoje aí não é nem 10%, nem perto disso, estudado ainda. Mas o mínimo que a gente pode fazer é se observar o nosso próximo. E imediatamente, como eu falei ali dos índices, que já aumentou as unidades de saúde, e agora, 2021 para frente, os investimentos de saúde, eles já estão conscientes de que não vão mais investir em remédio, não vai mais investir em aparelho. Não é que não vai, não é menos. Vai investir no quê? Se eu cuidar da mente da pessoa, ela não vai ficar doente. Então, eu não vou ter gasto com a saúde, eu não vou ter gasto. E teve que vir uma pandemia para mostrar para todo mundo, todo mundo vai ficar louco. Porque está confinado? Não. Porque você pode estar onde você estiver. Seu pensamento para, sua mente para. E outro, está comprovado, mesmo sedado, mesmo você dormindo, o seu cérebro está funcionando. Então, o que você está registrando? Hoje na internet nós temos meditação, temos tudo para ajudar no sono, e você não precisa acordar, vai funcionar no seu cérebro. Quem quer estudar para a prova, quem quer ficar bom em alguma coisa, pode treinar o seu cérebro dormindo. Olha como que, né, nós temos essa oportunidade. Então, os olhos agora vão estar voltados para isso. Se eu cuidar da mente das pessoas, como a FNBC já enxergou isso, trouxe um psicólogo,
Se vocês pesquisarem hoje aí, né, os investimentos que ele vai ser nessa área, porque todos os órgãos, né, até empresas, indústrias, hoje já várias têm um profissional dessa área, mas vai passar a ser obrigatório em escolas, unidades de saúde, em empresas. Por quê? Porque se eu cuidar da mente, eu não vou ter gente doente. Olha que coisa simples, né? Vamos dizer assim. Se o ser humano fosse algo simples, né, para entender. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, porque no caso seria minha esposa. Tudo que tem aí eu vejo minha esposa. Tem uma coisa muito legal que você acabou de falar que eu tinha esquecido. Sempre o problema está no outro. Não é. O problema está no governo, na minha mulher, no meu filho, na economia do país, está em tudo. Menos em mim. E eu vou trazer outra notícia para vocês. Assim como eu falei que a ansiedade não é doença, a ansiedade mesmo não é. É a gente que transforma. Eu vou falar para vocês, então assim, se eu falar, aquela pessoa ignorante, aquela pessoa é chata ou ela é arrogante, é porque eu ainda tenho esse defeito em mim. Então assim, se eu quero que a outra pessoa muda, primeiro eu tenho que mudar dentro de mim. Você quer sua esposa, né, calminha, tranquila, começa a se observar primeiro. Porque quando aquilo não me irrita mais, é porque eu nem sei o que é feito. Você vê que tem coisa que passa na televisão, notícias, você nem dá importância. Alguém fala, você viu? Você fala, nem vi. Porque aquilo não te atinge. Agora, se a sua esposa fala, o seu filho fala, o seu chefe fala, o seu vizinho fala, te incomoda, aí está o problema. Não está nele, está em você. E é duro escutar isso, viu? Agora, a questão da patologia, você falou, se já se encaixa em vários desses, aí é preocupante. Aí já ultrapassou o normal. Ela se encaixa, estou falando no caso Então, pode providenciar uma ajuda para ela. Tá, gente? Então, eu gostaria de agradecer, espero, né, ter contribuído